Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá a todos, estamos dando início aqui ao terceiro episódio do nosso Regulação e Política, o cast do Tozini Freire, que busca explicar o mundo da regulação a partir de onde ela é forjada, sua fonte primária, o seu berço, que é a política. Eu sou José Augusto, o Guto, e sou sócio aqui na área de Direito Administrativo e Projetos Governamentais do Tozini Freire. E hoje eu quero começar dizendo que é um dia de muito orgulho para a gente. Nós que colocamos de pé essa iniciativa, aí o Michael, meu parceiro nela, primeiro porque chegamos ao terceiro episódio, é um teste de sobrevivência, passamos. Não é fácil. Não é fácil, a gente sabe que a mortalidade de podcasts dos primeiros 2 episódios é grande, estamos no terceiro, então um motivo de comemoração. Outro aspecto positivo é que estamos fazendo a primeira edição presencial. Zoomless. Até então tinha sido tudo de forma remota pelo Zoom. Hoje conseguimos ali os astros se alinharem e conseguimos colocar todo mundo aqui na mesma sala, inaugurando o estúdio aqui de gravações do Tozini, ainda com cheirinho de novo, né? Na nossa sede nova aqui na Faria Lima. Então estamos muito felizes de ter chegado até aqui. Terceiro, espero que sejam ainda muitos, inclusive presenciais. Então, motivo para comemoração. Quero saudar meu amigo, parceiro de iniciativa, Michael Stewart, sócio-diretor da Arco Advice, também nossa parceira aqui na iniciativa, sócio-advogado do MDA Advogados, em Brasília. E, Michael, vamos falar hoje de data center e quero te saudar, tudo bem? Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, ao vivo, sem a telinha do computador. Mais um assunto importantíssimo que une os nossos interesses, a política e a regulação. E hoje, muito bem acompanhados com experts no tema, eu pretendo aprender mais do que qualquer coisa. Isso que é o benefício de falar com pessoas mais inteligentes que você sempre sair com mais informação. Então, eu queria agradecer novamente ao Guto pela parceria, agradecer ao Tozini, ao pessoal lá da Arco, que também me imune com algumas informações, algumas análises. E vamos lá. Vamos lá. E seja qual for o horário, o lugar em que você está dando play na sua plataforma de streaming, uma coisa é certa. Os dados estão vindo de um data center, que é o nosso tema de hoje. Mas antes de entrar no assunto, eu quero saudar as nossas convidadas especialíssimas que estão aqui conosco hoje, toparam o desafio do nosso primeiro podcast presencial, né, Lígia? Érica, primeiro, minha sócia queridíssima. Lígia, bem-vinda, Lígia. E a Lígia é sócia na nossa área de infraestrutura e energia do escritório, uma craque, conhece tudo do setor. Tudo bem? Tudo bom, Guto? Prazer estar aqui hoje com vocês. Que bom, Lígia. E também quero saudar a nossa outra convidada, a Érica Patara, que é diretora jurídica de compliance da Omnia, uma empresa ligada à Pátria Investimentos, focada em projetos de data center, mais de 20 anos de experiência no setor de infraestrutura, vai nos ajudar a navegar hoje aqui por esse mundo dos data centers. Érica, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Guto. Michael, pelo convite, agradeço bastante, prazer estar aqui com vocês. Maravilha, olha, com essa turma toda, eu vou começar a fazer os meus trocadilhos aqui, com essa turma toda que haja data center para armazenar conteúdo de tanta qualidade, como a gente vai falar aqui hoje. Bom, para introduzir o assunto, eu quero trazer alguns dados que me impressionaram muito, me impressionam demais no mundo dos dados digitais, né? O mundo vem produzindo uma quantidade colossal de dados. Só para vocês terem uma ideia, talvez já tenham, né, mas vale a pena a gente trazer, a produção de dados digitais no mundo, hoje em dia, dobra a cada 2 anos. Estima-se uma produção de 400 milhões de terabytes de dados digitais sendo criados diariamente. São, de fato, números que chamam a atenção e, obviamente, a inteligência artificial contribui muito para isso. Estava vendo que hoje você fazer uma pesquisa simples no ChatGPT demanda 10 vezes mais energia e dados do que uma pesquisa de Google feita há 10, 15 anos atrás. Então,
isso tudo precisa ser armazenado em algum lugar, não é? Em um lugar estrategicamente posicionado, com segurança, fornecimento de energia 24 horas. Então, isso nos leva a essa recente corrida em torno dos projetos de data center que tem gerado iniciativas incríveis, né? E elas precisam ser tocadas por profissionais qualificados como a Érica, né? Que tem uma experiência legal nesse setor, Érica. Eu vou começar o nosso bate-papo, Érica, te perguntando um pouco sobre um aspecto muito interessante, que é a parte de sustentabilidade dos projetos de data center. Por um lado, a digitalização de dados ela contribui muito para diminuir lixo eletrônico, né? Eu estava vendo aqui um dado que o mundo, em 2022, o mundo gerou 62 milhões de toneladas de e-waste, né, de lixo eletrônico. Mais ou menos 7,8 quilos de lixo eletrônico por ano, por pessoa, no planeta. É muita coisa, né? Então, por um lado, a digitalização ela contribui muito nesse aspecto. Por outro, ela demanda quantidades colossais de energia, né? Então, recursos hídricos. Então, tem um desafio enorme do ponto de vista de sustentabilidade. Como conciliar isso e como tornar os nossos data centers mais sustentáveis no longo prazo? Eu acho que, como você falou bem, né, o data center ele é um pouco a espinha dorsal aqui dessa economia digital moderna, né? E ele permite que vários setores, né, estejam digitalizados, diminuindo a necessidade de você ter os seus computadores menores e, por isso, diminuindo o e-waste, né? Isso, por si só, já contribui para uma sustentabilidade do setor. Mas eu acho que o ponto principal é a questão da energia, que é o grande insumo para esse setor. E eu acho que o Brasil está muito na vanguarda e muito bem posicionado quanto a isso, porque a gente tem uma matriz energética renovável, né, com base hídrica, solar e eólica extremamente capaz, né, e produtora. Hoje a gente tem muito mais energia disponível do que demanda, né? Então, do que, né, o mercado consumidor, eu tenho uma sobreoferta de energia, eu não tenho escassez de energia aqui no Brasil. O que a gente tem é uma dificuldade de conexão, né, desses data centers conseguirem se conectar ao grid, à rede, para consumir essa energia que tem sobreoferta. Então, eu acho que o Brasil já está posicionado nesse espectro de sustentabilidade para data center, porque a gente já tem o principal insumo 100% renovável, né? O que a gente precisa aliar aqui é a capacidade de conexão. Quando você fala de necessidade hídrica, né, a sustentabilidade hídrica, hoje a gente tem muita tecnologia no mercado. Então, hoje o data center não é mais um grande consumidor de água, porque ela era usada para sua refrigeração, né, para garantir que os equipamentos ficassem numa temperatura adequada para trabalhar o dado ali dentro. Era evaporada, né? Exato. E hoje ele fica... Hoje você nem usa rodando. água, é um líquido específico, você tem ar que pode fazer essa refrigeração num circuito fechado, que você não tem perda mais, né? Então, os data centers basicamente gastam a água humana para consumo humano. Então, um vaso sanitário, uma água para consumo, ele não gasta mais para refrigeração do equipamento. Esse é um ponto importante, porque quando congressistas ou reguladores falam de data center, primeiro o tema da energia é o primeiro a ser levantado, que é um grande consumidor de energia, que afetaria, que competiria com outras indústrias e tiraria energia de outros lugares. Eu acho que o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, tem se posicionado publicamente, é favorável à medida provisória do governo sobre data centers, aos projetos que a gente vai discutir mais tarde, mas essa questão da água é uma das principais, que é levantada também. E eu acho que é isso. Antigamente tinha um processo que usava a água de uma forma massiva, mas com a tecnologia, com a evolução, não é mais o caso. Mas a gente ainda escuta lá em Brasília essa crítica nas audiências públicas, nas discussões. Não, e além da segurança de suprimento de energia elétrica, né, que, como a Érica colocou, a gente tem uma sobreoferta hoje de energia,
é incontestável, mas a gente tem isso em algumas horas do dia, muito concentrado em horas do dia onde você tem insolação, né? Então, também o desafio tecnológico por parte do operador do sistema é dar essa estabilidade nesse supply, ou seja, o uso de baterias, né? O uso das próprias hidrelétricas, que são grandes baterias d'água, né? As hidrelétricas com reservatório bem colocado. Isso vai, de fato, estabilizar esse fornecimento, essa entrega da energia 24/7, que é o que é necessário, não só para data center, a gente podia estar falando essas mesmas frases, por exemplo, para hidrogênio, que também vai ser um grande catalisador para endereçar essa sobreoferta, né? Para que a gente não tenha problemas, questões de mercado de muita oferta com baixa demanda. Então, data center, assim como hidrogênio, possivelmente novas tecnologias, virão para absorver essa sobreoferta, e agora o desafio passa a ser como estabilizá-la ao longo do dia, ao longo dos meses do ano, né? Para você fazer essa gestão do recurso elétron, né? A gente não acha que energia é muito etéreo, mas são os elétrons ali. Eu costumo ensinar para o meu time, quando está trabalhando, são os elétrons que vêm andando nas linhas de transmissão e tralalá, tem que chegar, atingir o ponto de consumo, que a gente chama de carga. Então, o data center ele vai ser fundamental para ancorar essa carga em alguns pontos. E, como a Erika colocou, há uma necessidade de maior infraestrutura, de desenvolver essa infraestrutura para conectar esses projetos, né, que a gente chama de grandes cargas. Não é como a gente conecta outros projetos, quaisquer que sejam, seja de geração para escoar, para injetar a energia que você está gerando, mas até de outras indústrias. São, de fato, a carga desses projetos, o consumo deles é tamanho que eles, de fato, exigem estudos e uma infraestrutura própria. Obra de reforço. Eu até ia pegar, acho que vale a pena, que bom que você entraram no assunto de energia, porque quando todas as discussões públicas que a gente vê sobre data center, todas acabam escoando para o tema da energia. É inescapável. E os números, eu dei alguns números antes, mas os números de energia também são muito impressionantes. Tem projetos, por exemplo, que quando prontos, vão ser capazes vão exigir demanda, por exemplo, equivalente a uma cidade do tamanho de Porto Alegre. 2 milhões de pessoas, consumo de um data center. Então, olha o volume que isso tem de geração de energia. E eu queria te provocar um pouquinho mais, já que você entrou nisso, Lígia. A gente está, do ponto de vista vamos entrar agora na regulação, né, que é um dos nossos pilares aqui. Como é que estamos em termos de projetos de infra para eletrificar esses data centers que são tão demandantes, em termos de regulação? Qual é o nível de maturidade que a gente está para isso? A gente está vivendo hoje no setor elétrico um momento relativamente sensível, relativamente não, bastante sensível. Por quê? Porque a gente está vendo que o modelo que a gente vem usando há 20, 30 anos não está mais compatível com a realidade física desse fornecimento, dessa geração de energia elétrica, né? Há 30 anos atrás, nossa matriz era hidrotérmica, muito mais hidro, em alguns anos até 95% de energia proveniente de hidráulica, né? Fonte hidráulica. E hoje a gente tem uma penetração bastante grande, que também só tende a crescer, de eólica, de solar, que são fontes variáveis, né? Elas não são intermitentes, elas são as variáveis, elas sempre vão gerar, mas elas têm um ciclo próprio, que é inclusive casado com o ciclo de chuvas. Então, isso varia também de região para região, mas quando elas começam a penetrar na matriz elétrica da forma que a gente está vendo hoje, isso exige naturalmente alguns ajustes regulatórios, legislativos, para lidar com a remuneração dessas fontes, remuneração dos seus atributos, o que elas oferecem, que tipo de leilão a gente vai fazer, o governo vai fazer, se vamos permanecer num modelo em que tem mercado cativo e mercado livre, ou se a gente vai liberalizar o mercado. Então, as mudanças regulatórias que estão vindo no setor de energia, elas não estão especificamente orientadas para data center, elas estão orientadas para esse novo modelo de remuneração, de precificação de energia, né, de forma que você tenha uma oferta, tenha sinais de preço adequados, inclusive para o consumidor fazer escolhas melhores, inclusive para você obter
mais eficiência da resposta desse consumidor com um mecanismo que a gente chama de resposta da demanda, quer dizer, se você tem um custo maior ao ligar o seu ar-condicionado em determinada hora do dia, talvez você vai ter uma economia também, portanto, você queira economizar e não ligar o ar-condicionado, ou secador de cabelo, ou chuveiro elétrico em determinada hora do dia. Ou seja, a regulação ela está evoluindo para um novo modelo que, de fato, olhe para esse sinal de preço correto, para essa alocação, uma alocação mais, vamos dizer, um maior escrutínio dos subsídios e da alocação desses subsídios. Quais são as escolhas políticas, né, Michael, que a gente tem feito para determinar como a gente vai remunerar, como serão pagos encargos, divididos esses encargos, ou seja, quando você tem um setor elétrico, vamos dizer, mais estável no sentido de efetivamente não ter idiosincrasias que começam a ocorrer à medida que esse setor avança, a tecnologia ela sempre avançou mais rápido do que a legislação. Sim. E do que o nosso poder de consenso para fazer essa legislação. Né? Isso não é novidade, não é uma coisa nem própria do setor de energia. E a gente está vendo isso hoje. Não vamos ter que catch up, a gente vai ter que acelerar um pouco, né? Nosso congresso, nossas associações, os stakeholders do setor, para discutir, para ter uma discussão muito franca, de forma que a gente consiga atender grandes cargas como data center, né? Que a gente tem que ter, de fato, um supply estável 24/7. E é fabuloso que você tenha isso. Por quê? Porque essa energia virá dessas nossas fontes renováveis, né? Que a gente tem em abundância no Brasil. O Brasil é um país que não gerencia escassez, ele gerencia abundância. Lígia, eu queria aproveitar esse gancho político para colocar um ponto, e até para ouvir a opinião de vocês, porque o que a gente vê lá em Brasília, nas discussões, ainda tem um pouco daquela sensação de que data centers, como grandes consumidores de energia, são vilões. É uma coisa ruim esse consumo, essa necessidade de implantar uma nova indústria que é uma grande consumidora de energia. E o que eu vejo que é importante, e o governo tem internalizado isso dentro do NIB, dentro do Plano Nacional, é que as economias globalmente elas estão evoluindo. Se hoje a metalurgia é responsável por, sei lá, 8, 9% do consumo de energia elétrica do Brasil, e data center está em 1,5% mais ou menos por cento, o crescimento desse 1,5% para 3, para 5 que seja, não é uma coisa que a gente deva olhar com olhos críticos. É parte da evolução das economias, dos novos produtos. É a nova metalurgia, né? É uma nova forma de fazer negócios a partir da digitalização das economias globais. E, nesse sentido, eu acho que a Érica trouxe no início um ponto fundamental, e acho que você reforçou, Lígia, que é o ambiente competitivo global, né? O Brasil tem pontos favoráveis dentro de uma competição onde grandes players estão olhando os países e decidindo onde eu quero colocar os meus data centers. É claro que tem questão de latência, tem diferentes tipos de data centers, mas eu queria talvez ouvir um pouco sobre esse cenário competitivo global e onde vocês veem o Brasil nesse cenário. Eu acho que você tocou num bom ponto, Michael. O Brasil ele não compete entre si, São Paulo, né? Ele compete com países, né, Estados Unidos, Malásia, que tem uma restrição energética e uma matriz muito desfavorável se comparado com o Brasil, né? E até se comparado com a América Latina, o Brasil também se sobressai, né? A gente tem o Chile ali que tem uma matriz energética um pouco mais renovável, mas já não é o caso do México, né? Então eu acho que nesse ponto nós estamos muito bem posicionados. Eu acho que o governo enxerga isso de uma forma positiva, e acho que falta um pouco dos stakeholders do setor, né, as associações e as próprias empresas, mostrarem isso para a sociedade, para a comunidade civil, né, de quanto a gente está falando de investimento que podem vir para o Brasil. Então a gente está falando de uma indústria robustíssima, e que vai mexer com equipamentos, né? Então, com a indústria interna, não só externa, né? Então, você trazendo investimentos
trabalhos para o Brasil, para o nosso país, né, e movimentando a economia do nosso Brasil. É uma economia, é um setor que vai movimentar bilhões, né, se não mais. Então, eu acho que estamos bem posicionados, o governo já enxergou isso e está trabalhando muito, como a gente disse, vamos falar um pouquinho mais, para nos colocar como um hub ali de data center, né? E acho que a gente precisa ter em mente que a gente compete com outros países que também estão enxergando isso. Né? Como que a gente vai recepcionar e a receptividade que a gente vai dar para esses investidores e para essa. Eu acho que não podemos olhar como os grandes vilões, né? Precisamos enxergar como oportunidades aqui de reter e atrair investimentos para o Brasil. Lembrando que os first movers, né, os pioneiros, são sempre aqueles que surfam a melhor e maior onda. Então, quanto mais tempo o Brasil como país, demorar a se posicionar, né, assumir seu protagonismo para data center e para esse tipo de economia digital no mundo, menos ele surfa, menos ganho ele tem, né? Isso para outras tecnologias também, como hidrogênio. Então, quer dizer, a gente tem que tomar essas rédeas e seguir. É uma indústria que se movimenta muito rápido, né? Você pensar que em 2013 a gente nem falava de ChatGPT e hoje é uma coisa que está em tudo que a gente faz. Então, assim, é uma indústria que se movimenta muito rápido. E se a gente esperar, talvez a gente perca a onda, como disse a Lígia. Então, a gente tem que... e o Brasil não tem o costume de trabalhar tão rápido na parte legislativa. Né? Mas será que a gente precisa trabalhar? Eu acho que talvez a gente precisa coordenar um pouco a infraestrutura energética para receber esses investimentos porque a gente tem uma robustez regulatória em outras frentes, né? Como proteção de dados, como telecom, né? A gente tem uma robustez ali regulatória que nos permite trazer esses investimentos e que garanta uma certa segurança jurídica aqui para o investimento, que é muito importante para quando você olha cenários de estabilidade, aí vou investir aqui ou aqui. Né? Então, a gente tem uma base legislativa boa, mas eu acho que a parte de infraestrutura ali, de aguentar a carga, de conexão, eu acho que esse é o grande desafio aqui. E a parte tributária também, que o governo se mexeu, está se mexendo. Agora quero entrar nisso aqui, porque eu quero ouvir um pouco mais da Érica como presidente do mercado. A Omnia vem fazendo suas estruturações de projetos e deve ter acompanhado a edição das MPs recentes pelo governo federal, a MP das EPS, a MP do Redata, que traz alguns benefícios fiscais interessantes. Pelo que você acompanhou, Érica, esses movimentos foram bem vistos pelo mercado? Pode ser os game changers, né? Que o Alckmin, eu até achei o número meio exagerado, assim, mas o Geraldo Alckmin, vice-presidente, quando anunciou a assinatura da primeira MP, falou de investimentos de 2 trilhões de reais. Em 10 anos. Em 10 anos. Ok, independente, é bastante, mas não sei se vai chegar nesses patamares, mas será que o mercado viu bem essas MPs e acha que podemos pensar em algo realmente mudando o jogo? Eu acho que o valor de investimento ele é bem isso mesmo. Porque quando a gente investe em infraestrutura de data center, né, eu faço a construção desse data center, para cada R$1 ou $1 que eu coloco, o meu cliente coloca 10 de equipamento. Então, essa é a estrutura. Os tickets, né? Exato. O equipamento. O equipamento então, assim, a gente não está falando só da infraestrutura, ele está falando do setor como um todo. Então, tranquilamente, esse valor faz sentido. E acho que sim, a resposta essas MPs vieram muito como resposta a demandas do setor, né? Como eu atraio investimentos de uma forma competitiva e segura, se o grande mercado, se eu preciso de incentivos para importação de equipamentos, né? E aí essa resposta veio na MP. Acho que pode sim ser um game changer, mas, de novo, eu bato um pouco na segurança jurídica, né? A gente tem que garantir que essas MPs, elas vão ser internalizadas pelo nosso sistema jurídico aqui, para que o investidor olhe e fala, não, aqui está seguro, não vai ser uma coisa temporária, transitória, porque a gente está falando de investimentos muito relevantes e por um longo prazo, né? Então, os data centers estão aí para... são contratos, quando a gente fecha contrato com o cliente, são contratos de longo prazo, 20 anos. Então, assim,
eu preciso ter essa segurança não por 6 meses, eu preciso ter que ela seja internalizada pro sistema jurídico efetivo. Sobre esse ponto da segurança jurídica, eu acho interessante, porque eu mesmo sou uma grande crítica quando falo do setor elétrico. Às vezes a gente vê algumas mudanças de posicionamento e alguns retrocessos e medidas provisórias, algumas mudanças bruscas, e de fato elas não são desejáveis. O ideal é que você tenha sempre um período de transição, paulatinos. Eu digo que a gente taca muita pedra na Geni, no Brasil, no setor elétrico, mas a verdade é que ainda... Ela trouxe Chico Buarque agora, que Tá muitos vendo? consideram o Bob Dylan brasileiro. Tá vendo? Não, a gente tem que, de Dylan fato, sempre fazer presente, um né? podcast sobre música. A gente, antes de começar aqui a gravar, a gente só falava de música e de Bob Dylan e de isso aí. show. Então, Esse bate-papo vai ser lançado como uma edição especial, talvez. comemorativa. Vamos ver, produção. É o 10º episódio, a gente pode fazer sobre música. E vou te falar, hein? Provavelmente vai ser um dos mais assistidos de Tosini Freire. Sabe que uma coisa que eu quero ver com o nosso DDNC, o Departamento de Comunicação, é que eu quero encerrar todo o episódio com uma música. Mas ainda tem uma questão de direitos autorais que a gente está vendo, mas vamos chegar nesse ponto. A gente faz uma cover. Ó, já pensei em outra do Chico Buarque aqui, que é um bom encerramento. Tem muitos temas, que é aquela Apesar de Você, amanhã é esse outro dia. Aí, ó. Mas para Desculpa, voltar... espero não ter quebrado teu raciocínio. Para falar disso, né, que a gente taca muita pedra na Geni, a gente critica o Brasil, critica o setor elétrico e fala muito da necessidade de segurança jurídica, como se aqui a gente tivesse uma total insegurança jurídica, que não é de fato o caso. Quando a gente olha para países emergentes e a gente olha para nossos pares aqui próximos a nós, a gente vê são situações muito mais delicadas. Então, de fato, até nisso, o Brasil eles têm uma vantagem competitiva para a atração desses investimentos, que são investimentos de longo prazo, como a Érica colocou, que requerem uma política, né, Michael, e uma estruturação estratégica, uma visão estratégica para pensá-los a longo prazo, para fornecer o que eles precisam para se estabelecer de fato. E a crítica que se faz, especialmente, né, no setor elétrico, a data center, não que haja uma competição entre eles, mas é muito quando a gente fala dos subsídios, quando a gente tem esse maior escrutínio dos subsídios, né, e fala, puxa, para que eu vou dar subsídio para data center e tal? Mas é uma visão relativamente curta ou pequena, porque a gente não está enxergando toda a economia que gira e que se movimenta. Quer dizer, para cada $1 que você gasta, o teu cliente gasta 10. E além desse cliente gasta 10, as outras indústrias que fabricam esses equipamentos também se desenvolvem, né? A gente viu muito isso há 20 anos atrás. Eu trabalhava com desenvolvimento de projeto no Ceará, Rio Grande do Norte. E a primeira coisa que a gente fazia para instalar um parque eólico era abrir estrada. Sim, porque não tinha estrada capaz de deixar o equipamento, as torres passarem. Então, é um desenvolvimento não só da indústria, vamos dizer, naquele caso eólica, ou nesse caso que a gente está falando de data center, mas de toda a comunidade, de toda aquela região, né? E a gente não pode perder isso de vista, porque, de fato, o data center, talvez o pós-instalado, ele seja menos labor intensive do que outras indústrias. Porém, a sua implantação movimenta muito a economia e traz outros benefícios. Sem falar que a gente está caminhando para uma idade, né? Já teve idade da pedra, idade do não sei o quê. Então, a gente está na idade dos dados, sim, sem dúvida, na idade da informação. Então, e a gente não vai voltar atrás. A gente vai cada vez gerar mais dados e processá-los ainda mais rápido, demandando ainda mais energia, né? E maior cuidado com esses dados. Então, quando a Érica trouxe aqui a proteção da LGPD e do Brasil a esses dados, isso é importantíssimo, porque, no final das contas, é o objeto do teu labor, é o objeto dessa indústria. O que nós estamos processando, o que nós estamos tratando? Eu acho, Lígia, que esse ponto do valor agregado é muito importante. Quando a gente fala de investimentos de 2 trilhões, seja metade, 1 trilhão, ou a cifra que for, isso traz o Brasil para dentro de um ecossistema, dentro de uma economia global que traz inúmeros benefícios. Um jornalista do Wall Street Journal, se eu não me engano, lançou esse ano um livro estudando o impacto que a Apple teve na China, ao levar sua produção, ao levar suas fábricas, as parcerias com a Foxconn. Eles investiram cifras trilionárias ao longo de 20 anos,
basicamente capacitando toda uma população em high skill labor, que depois pode ser usada na área de defesa, na área da telecomunicação. Começa a surgir empresas chinesas com competitividade global. E se o Brasil conseguir se inserir dentro desse ecossistema, são inúmeros benefícios. Tanto que eu acho que o governo brasileiro conseguiu entender isso. E quando a gente fala do Redata, é incrível que a gente tenha um certo consenso quando o tema é subsídio fiscal, num momento que o Brasil está vivendo. Então, eu acho que esse é um ponto importante, trazer que não só o governo, mas o Congresso, eu acho que a gente entendeu realmente a importância desse tema. E não é trazer o subsídio ou dar o subsídio como se ele não custasse, ou como se fosse algo fácil, né? Toda a indústria, quando nasceu, no seu nascedouro, ela contou com um certo grau de incentivo, de apoio, ou minimamente de visão para negócios, né? De estabilidade para negócios, né? E esse valor agregado, ele permeia todas as cadeias. Quando você fala, né, desde chip, desde trabalho low skill para high skill e para desenvolvimento de tecnologia, né? Desenvolvimento de conhecimento, de know-how para fazer essas coisas, né? Tende a haver também uma certa concentração. Quanto mais você faz algo, mais especialista você se torna e você polariza investimentos naquele setor. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Vale do Silício na Califórnia. Né? Então, a gente vê isso. Isso é cíclico, claro, de tempos em tempos, em setores diferentes, a gente observa essas movimentações, e para data center, acredito que não vai ser diferente. Mas eu estou com a Érica aqui, a gente tem que ser rápido para poder dar para o investidor determinados pontos que para eles são cruciais, seja acesso ao grid, infraestrutura confiável, e aí eu estou falando de acesso não só àquela ponta da conexão última, mas toda a infraestrutura de transmissão e distribuição, né? Porque os projetos também vão ser localizados em lugares estratégicos por outras razões, seja em áreas de ZPE, seja em áreas em que você tem uma facilidade maior para a refrigeração desses equipamentos, ou porque eles chegam mais rápido, você tem uma infraestrutura logística e portuária melhor. Então, a gente vai ainda ver como é que isso vai se estabelecer no território brasileiro, mas, sem dúvida, precisa de algumas peças-chave que o governo brasileiro precisa colocar. Sim, eu acho que é bem importante o que você falou, Lígia, quando você falou do desenvolvimento local, né? Quando a gente fala desses data centers, hyperscalers aqui, quando a latência não é um ponto, você consegue colocá-los em partes do país estratégicas, né? Então, seja no Nordeste, que já tem a energia ali coladinha, você leva um investimento, você capacita as pessoas, porque você não vai ter uma grande quantidade de pessoas que já têm conhecimento na manutenção do data center, né? Vamos falar ele já operando, na manutenção do data center. Então, você vai ter que levar esse conhecimento para lá. Então, isso capacita toda uma indústria, e aí você vai precisar de fornecedores de equipamento perto, né? Porque não dá para fazer uma ponte tão rápida assim. Então, os meus fornecedores vão ter que ter fábricas ali. Então, assim, é uma cadeia realmente de suprimentos para este tipo de empreendimento que é muito relevante. Que então, gera emprego, gera com tributo. certeza, com certeza. E aí você tem um subsídio que é normal, como a Lígia disse, para uma indústria em desenvolvimento, isso acontece, é costumeiro, a gente teve isso com energia renovável para incentivar, né? Então tivemos descontos ali, ele é normalmente temporário, né? E que você recupera ao longo do tempo, porque a gente falou de um investimento, então vai para 20, 30 anos, você dá um subsídio para alguns anos para que essa indústria se desenvolva e se sustente. Exato. No início, aqui, a gente dá subsídio ainda para petróleo. Então, Exato. quer dizer, e não são subsídios pouco significativos. Então, assim, quando a gente fala do subsídio e grita muito no setor elétrico, porque cada stakeholder tentando puxar o cobertor, né, para o seu lado, em algum momento o cobertor rasga. Mas a verdade é que a gente ainda tem subsídios dados para setores que talvez não precisem mais de subsídios, né? A gente tem uma questão até que é regional, desenvolvimento regional, que são as usinas ainda a carvão em Santa Catarina. Eu não vou fazer um julgamento de valor, mas quer dizer, você ainda tem determinados subsídios
por razões diversas, mas que talvez precisem ser revistos de tempos em tempos para acomodar e abarcar e abraçar novos nascentes, novas indústrias. E aí, já que entrando nessa seara de política pública, vamos falar um pouco dele porvenir, né? Usando homenagem aqui à origem colombiana do nosso amigo Michael. O que está por vir aí? O assunto está... Claro, tem assuntos mais quentes hoje em Brasília, né, Michael? Tem! Mas eu acho que esse é um tema que tem alguma relevância lá. O que você está vendo aqui em termos de, por exemplo, o destino que essas MPs podem tomar no Congresso? Tem PLs em trâmite. O que você está vendo daqui para depois? Já começa que quando o assunto para em Brasília, o negócio já está quente. Já chega lá quente. É isso aí. Olha, Guto, o tema está quente. Ele foi objeto de duas MPs do governo, num momento onde o uso de MPs é um tanto quanto delicado, num contexto de fortalecimento legislativo, de tensionamento da relação executivo-legislativo que já vem se desenvolvendo, pelo menos na última década. Mas o tema está quente. Nós temos vários players destacando esse tema. Temos o Alexandre Silveira, Fernando Haddad está falando muito bem. O próprio Lula ontem, depois da visita lá nos Estados Unidos, falou do governador de Ceará, que foi lá falar com o pessoal do TikTok, buscar investimento em data center. E o fato da gente estar falando de um benefício fiscal num momento de austeridade, num momento desafiador do ponto de vista do equilíbrio fiscal brasileiro, eu acho que já demonstra isso. Outro ponto importante, eu acho que conecta com o que a gente falou mais cedo, é que essas MPs não vieram do nada, né? O governo ouviu o setor, ouviu as associações. Temos um projeto de lei no Senado, pelo menos 2 outros projetos de lei na Câmara, que fizeram audiências públicas, trouxeram especialistas, trouxeram representantes das Big Techs, mas também das associações, inclusive das associações de empresas brasileiras, de empresas locais, de outros setores que utilizam também data center, como óleo e gás, que a Petrobras vem fazendo grandes investimentos também em data center, só para mostrar como está tudo conectado. Mas do ponto de vista da criação de política pública, está muito bem rastreado ao NIB, que eu mencionei mais cedo, que é o Nova Indústria Brasil, ao Plano Nacional de Data Centers, e o Redata, a MP do Redata, atacou justamente, talvez, o ponto mais sensível, né, para o setor, porque, como a gente falou aqui, do ponto de vista de energia renovável, o Brasil é bem competitivo, do ponto de vista de custo de adquirir terra, imobiliário, o Brasil é super competitivo. Tentar comprar o espaço necessário nos Estados Unidos é múltiplas vezes mais caro do que fazer isso no Brasil, mas o ponto da importação de equipamentos, que é 7, 8, 10 vezes o valor do investimento na infraestrutura, é o que deixa o Brasil atrás dos seus competidores. Então, do meu ponto de vista, o governo ouviu. É um tema onde eu tenho visto um certo consenso, que de novo, falando em benefício fiscal, é surpreendente. A questão da segurança jurídica, ainda que eu acho que os pontos que a Lígia trouxe são importantíssimos, continua, porque é uma MP, então ela tem a validade de lei, mas ainda não é lei, né? Se eu não me engano, meados de novembro, passam os primeiros 60 dias, que significa, se a história nos ensinou alguma coisa, temos mais 60 pela frente, muito provavelmente. Isso significa que é fevereiro, isso significa que é um outro ambiente. Não sabemos também qual vai ser o veículo que vai incorporar o texto da MP. Existem discussões em Brasília sobre a possibilidade disso ser integrado ao PL da IA, que está com o Aguinaldo Ribeiro. Fortes rumores de que seria incorporado, até porque ele fez essa transição de ser o cara do tributário para agora o cara da tech na Câmara, e existe um apoio para esse movimento, até porque a demanda de data centers vem muito desse crescimento da IA generativa, enfim.
Mas o fato é que até votar e até sancionar, temos essa situação. Um outro ponto também, falando, Guto, você citou a cifra mencionada pelo vice-presidente, pelo ministro do MDIC, de 2 trilhões, só lembrando que o valor que foi incluído no projeto da LOA para 2026, desses benefícios, é de 5 bilhões. Então, essas cifras gigantescas de investimento em infraestrutura não estão refletidas nos números que estão contingenciados aí para o benefício fiscal. Então, existe ainda um caminho a trilhar, mas a indústria vem fazendo o seu papel, o setor vem fazendo o seu papel, e eu acho que conversas como essa, onde a gente pode, no mínimo, desmistificar um pouco o tema da energia, o tema hídrico, e o tema da competição global, ajudam, eu acho, para elevar o debate. Então, acho que a gente está fazendo a nossa parte aqui. E trazendo também, pensando aqui em voz alta, fazendo esse brainstorming, né, coletivo, cada um com a sua expertise, para trazer soluções para a mesa, ou algumas ferramentas que já foram usadas no passado, não vou dizer que são cabíveis agora, não são, mas, por exemplo, o conteúdo local que foi exigido na época do Proinfa, a meu ver, muito alto, que era de 80%, isso gerou um encarecimento, mas gerou também o estabelecimento de uma indústria robusta para atender aquele momento, né, de desenvolvimento de a diversificação da matriz elétrica brasileira. Você olha parece, não, hidrogênio é só lá para frente. 20 anos passam assim, foi o que aconteceu com a eólica. Foi ontem, né? Então, a gente tem conteúdo de nacionalização para financiamentos, por exemplo, podem ser em patamares diferentes daquele anterior do Proinfa, mas talvez servem sim para trazer e fomentar indústrias aqui. Você tem mecanismos como o REID, né, que é a desoneração de importação de componentes essenciais para esses serviços, essas tecnologias. Então, tem várias coisas, várias ferramentas diferentes que a gente das quais a gente pode se valer, de fato, né? Bom, eu acho que a gente dá uma navegada sensacional aqui pelo mundo dos data centers. Eu quero, acho que, até para a gente não estourar demais, eu procuro colocar como diretriz aqui do nosso, não tanta preocupação com o tempo, estou mais preocupado com qualidade, mas eu acho que já podemos encaminhar aqui para um fechamento. Eu quero ouvir, any final remarks, Eric, algum comentário de encerramento seu aqui, de tudo que você ouviu aqui na nossa conversa, alguma mensagem que nós deixamos de mencionar aqui, que você acha importante? Não, que a gente deixou de mencionar não, acho que só queria reforçar aqui, primeiro agradecer o convite, né, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, mas eu acho que o setor ele tem muito a contribuir com o crescimento do Brasil, né, a indústria tem uma preocupação grande, seja por seus investidores, seja por seus acionistas, seja por seus clientes, com sustentabilidade, então não é uma indústria que vai andar sem estar conforme a lei, sem estar de acordo com as melhores práticas, né? A gente aprendeu muito ao longo dos anos com outras indústrias e com o que outros países fizeram, e a gente sabe bem o que não fazer aqui, e a gente está num ambiente que... É sempre bom aprender com o erro dos outros. Exato, né? Exato, eu acho que isso demonstra inteligência, não vamos errar aqui como erraram outros países, né? Então, a gente tem guidance, o setor e os clientes exigem essa sustentabilidade, então são métricas e técnicas que a gente precisa apresentar mês a mês para o cliente de eficiência operacional, eficiência de energia, uso de água, então tudo isso é apresentado para os clientes e faz a diferença competitiva em escolher um fornecedor ou outro. Então, a indústria é muito alinhada com os conceitos de sustentabilidade, na linha do que o Brasil quer, né? Então, queremos crescer de uma forma sustentável, sem destruir aqui o que plantamos nos últimos anos de sustentabilidade, e acho que o recado do governo tem sido muito nessa linha, de queremos essa indústria no Brasil, estamos dando aqui sinais fiscais e tributários, que sempre foi um grande desafio aqui brasileiro, né, para investimentos. Então, eu acho que é uma indústria que tem muito a contribuir
para que o Brasil seja visto como uma referência para o mundo. Lígia. Final remarks. Final remarks, para encerrar. O setor elétrico ele precisa se estruturar, né, se reformatar para atender não só a indústria de data center, mas para atender todas as indústrias e todos os consumidores de energia elétrica, sejam eles quais forem, onde estiverem. Nós temos índices de universalização do serviço, né, de energia elétrica, que são índices invejáveis pelo resto do mundo, sobretudo em países emergentes, né? Nós obtivemos sucesso em diversas frentes, nós diversificamos em 20 anos nossa matriz, com grande penetração de renováveis, intermitentes, né? Essas fontes variáveis como eólica, solar. A gente tem outras fontes a explorar, como gás natural e biometano, e também ajudando nessa descarbonização, para que o Brasil seja protagonista, não só em descarbonização no geral, mas em data center e outras tantas indústrias e novas tecnologias que surjam por aí. Eu acredito que o setor elétrico também precisa estar atento para não perder esse timing, conseguir construir seus consensos políticos para fazer as melhores escolhas, de modo que você tenha sinais de preço adequados, sinais locacionais e uma eficiência na alocação de recursos, de subsídios, para a gente poder atrair sempre cada vez mais investimento. Muito bem. Michael, Maravilha. belo episódio, não? Guto, para mim, a minha principal missão foi cumprida, que foi aprender com as nossas convidadas. E queria só agradecer a vocês. Mais um episódio aí bem sucedido. Maravilha. Érica, Lígia, muito obrigado pela participação. Acho que vocês deram um show aqui. Que conteúdo de altíssima qualidade. Haja data center, fazendo a mesma brincadeira do início. Bom, vamos encerrar aqui o terceiro episódio do Regulação em Política. Já promete fazer um sobre música. Vamos fazer. Já está gravado. Olha, isso aqui, eu não sei se as câmeras estavam gravadas, os assuntos que nós discutimos aqui em off foram muito, muito legais. Bom, obrigado, fiquem atentos aí nas redes sociais do Tosini Freire, nos conteúdos que nós geramos, sempre com gente muito qualificada como hoje. E até a próxima. Um abraço.